esse Simonetti, que é o presidente da OAB Nacional, ele é de direita. Agora, o Walter Maiorovitch, que é advogado, ele falou... eu vou falar, Vera, da foto. Pode ficar tranquila que eu vou falar. Meu próximo assunto é esse. É que eu tô tomando ar aqui. Vou falar, pode deixar. Ele é o próximo assunto. Advogado de mentira tem que mentir também. Tem. Isso aí é praxe. Bom, esse advogado, ele falou da OAB, né, que a OAB, na verdade, deu uma carteirada aqui para o Flávio, né? Então, vamos ver esse textinho, achei bem legal o que ele falou, tá? A OAB, na verdade, cumpriu a função dela ali, mas eles não entraram no mérito da questão da prisão do Bolsonaro, que é o mais importante. Bom, vamos ver. Do Brasil, a história em defesa do Estado de Direito. Ora, o Flávio Bolsonaro não atuou, atenção, ele não atuou como advogado, ele atuou como boneco de ventríloco, ele papagaiou, ele leu uma nota, ele não deu o aconselhamento jurídico algum que seria evidentemente em sentido contrário. Por que o contrário, Fabiola? Porque na carta, é uma carta que tem natureza política. O objetivo é estritamente político. E o pai preso do Flávio, o Jair, não pode se manifestar com relação a isso. Ele não pode fazer manifestações políticas. Tem, evidentemente, resguardado todos os seus direitos, mas quanto a isso não pode, porque o crime que ele cometeu foi gravíssimo e está condenado definitivamente. Ele atentou ao Estado democrático de direito, ele quis dar um golpe de Estado. Então, ele teve o quê? Como sanção a perda da cidadania ativa de votar e de ser votado. E ele está proibido de fazer esse tipo de manifestação política. O que a Ordem dos Advogados do Brasil quis, infelizmente? Mais do que isso, Fabiola, vergonhosamente, vou repetir, vergonhosamente. O que faz a OAB? Quer dar vamos usar aqui o direito inglês, um bill, uma declaração de indenidade, de pode tudo, de dar carteirada, de estar isento de responsabilidade, quando na realidade o que nós vimos foi uma conivência. Se estava isso proibido e ele leu, o que ele fez? Ele é conivente. E se ele estivesse atuando efetivamente como advogado, ele não iria disso escapar, a não ser que ele já esqueceu o que ele aprendeu nos bancos acadêmicos. Se aí ele tava nervoso também. Esse senhor tava que nem eu, tava nervoso. Ele ficou nervoso com o negócio do OAB. A gente fica louco. Bom, e aí, né, diante disso tudo, eu vou trazer o tio Rei aqui, porque aí a gente vai descer a ladeira, porque aí vai ter foto do Sicário, eu vou falar de eleição, aí eu vou trazer Joyce Hasselman, eu vou trazer Julian Lemos, aí a gente vai fazer aquele pupurri, sabe? Aquele pupurri de Chernobyl, tá? Bom, eu vou colocar o tio Rei para fazer uma conclusão muito bacana que ele também fez sobre isso, ele colocando alguns pontos que são importantes também, tá? E aí a gente supera o assunto e espera o Gonê. Que é o que mais me dá medo. É esperar o Gonê. Eu nunca sei o que vai vir dali, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar o tio Rei aqui um pouquinho para a gente ouvir ele falando que a OAB foi protocolar. Enquanto isso, gente, deixa eu falar uma coisa para você. Se puder contribuir com a gente aqui, através do Superchat, através do Super Stickers ou através do Pix, folhademocrata@gmail.com, ainda faltam R$96. De verdade, gente. Quem não contribuiu ainda e puder mandar R$2, a gente fecha a meta assim, ó, rapidinho. De verdade, é pela manutenção do programa. Tem que pagar a plataforma,
O YouTube fica com uma parte dos valores. A minha presença também, a gente fica uma boa parte do nosso dia selecionando notícia para poder fazer live. Ainda mais em dia de jogo, vocês não sabem o capiroto que é. Porque ninguém quer falar das notícias, notícia acontecendo. A gente tem que ficar caçando o que está rolando. Então, gente, eu peço a vocês, quem puder, pode mandar aqui no Pix, manda 2 no Pix, folhademocrata@gmail.com. Vamos lá. Quero que o tio Rei fale aqui, ele que disse OAB protocolar não caiu no truque do Flávio. Bora lá. OAB, apenas regulamentar. Entidade não cai no truque do Flávio. Eu tinha falado aqui, antes do Alexandre tomar a decisão que tomou de proibir Alexandre Moraes, o pai por 90 ditador dias, da toga. E pedir para a defesa explicar que diabo, afinal de contas, aconteceu. Né? Com o tal da carta, que virou vídeo, que não sei o quê. E aí eles vamos apelar ao OAB. E a OAB se manifestou. Eu já escrevi um texto hoje, que eu deixo para o escrutínio, como eu gosto de dizer, olha bem, Carlos, dos advogados, dos juristas, dos juízes. Eu quero que alguém diga que não é, como estou dizendo, que estou falando besteira. Pode mandar. Diz assim, não, é besteira. Quero ver. Porque eu tenho opinião, cotovelo e orelha, como quase todo mundo. Mas eu quero discutir com a técnica. É isso que me interessa. Então nós vamos ver o que foi que a OAB disse direito. Mas vamos lá, meninos. Vai, o que a gente tem? Vai. A Ordem dos Advogados do Brasil não caiu no truque de Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL à presidência. A entidade atendeu a seu modo a um pleito apresentado pela defesa do senador e encaminhou uma petição a Alexandre de Moraes defendendo o direito que tem um advogado de defender o seu cliente. Você escreveu há pouco um texto, Reinaldo, afirmando que a ordem foi apenas protocolar. Por que isso? Isso. Aliás, até eu errei aí, defendendo o direito que tem um advogado de defender o seu cliente, não, de visitar o seu cliente, né? Então, erro do tio Rei. Mas eu estou corrigindo já aqui. Bom, por que eu escrevi, Vale bem? Porque é o seguinte, o Flávio é um dublê. O dublê é o quê? O que é o dublê? O dublê é aquele que exerce o papel de um outro, ou aquele que tem 2 papéis, que exerce ao mesmo tempo. 2 funções. Faz 2 coisas. Dublê. Tio Rei, por exemplo, dublê de jornalista e gato. Entende? Gatoso, vale bem. Gato idoso. Muito bem. Gato. Eu sou mãe de gatosos aqui, mas aí os meus gatosos, eles estão com frio. Eles não estão Vamos lá. Existe o Estatuto Obrigada, Simone. da OAB. Beijo. Lei 8.906. Na Lei 8.906, artigo 28, tem lá, vale bem, depois vocês procuram, todas as coisas que um advogado não pode ser ao mesmo tempo. Tá? Não pode ser juiz, não pode ser funcionário público, não pode ser banqueiro. Olha, veja você, não pode ser banqueiro e advogado, ser do sistema financeiro advogado. Não, né? Não pode exercer atividade nem em defesa própria. E existe também o Código de Ética da OAB. Aí complementa, no seu artigo 5º, essas coisas. Dizendo que também a profissão não pode recorrer, vale bem, a usar instrumentos para se colocar no mercado, instrumentos ilegítimos, mas advogado usar a BET, me coloque na BET, vamos fazer a BET dos advogados. Você já imaginou? Né? Meu, para vocês terem ideia, e aqui só comparando essa questão que o tio Rei tá falando. Gente, advogado não pode fazer nada. Até para você divulgar o escritório, tem todo um critério, tá? De marketing. Eu já tive que fazer curso de marketing digital jurídico, tá? Porque a gente não pode fazer captação. Então, a gente não pode falar os casos que a gente ganha para poder obter cliente. Nada. Só institucional. Nada. É um verdadeiro porre.
para você exercer e não ter nenhum conflito de função. Entendeu? Pois é. O negócio é complicado. Agora, não tem nada ali falando, Vale Bene Carlos, que você não pode ser advogado e candidato ao mesmo tempo. Pode. Pode. Quer dizer, pode. Não proíbe. Se não proíbe, pode. Então, Flávio foi visitar o pai. E, além de tudo, é pai. Foi visitar o pai. Ele está constituído como advogado do Bolsonaro. E é também candidato. Aí o Alexandre, como eles desrespeitaram uma ordem legal que nós já tratamos aqui, havia as medidas cautelares. Bolsonaro não pode produzir coisas para as redes sociais. Explícito. O Flávio foi lá, arrancou uma carta do pai, claramente dirigida ao público, e, portanto, desrespeitou uma decisão da justiça. Aí os advogados do Flávio recorreram ao AB. Né? O escritório Trace Reinaldi, né? Quase, hein, vai bem, bateu na trave, que nem... Hoje teve bola na trave, não vi. Quase. Né? O Trace Reinaldi entrou com uma petição na OAB, olha... Um advogado tem o direito de visitar o seu cliente. E, portanto, nós estamos reivindicando que Vossa Senhoria encaminhe uma petição ao Alexandre. A OAB falou, pois não. A OAB foi lá e escreveu assim, com efeito, o artigo 7º, inciso 3º da Lei 8.906, essa de que eu falei, assegura ao advogado o direito de comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente. E fala que o Flávio, né, ele não se apresenta apenas como um visitante familiar do custodiado, que é o Bolsonaro, mas também como advogado constituído. E fica parecendo que a OAB comprou a causa. Será, vai bem? Será? Eu escrevi um artigo lindo a respeito. Também escreve a OAB. A atuação desse Conselho Federal decorre exclusivamente de sua missão institucional de defesa de prerrogativas profissionais. Sim. O Conselho Federal solicita que seja assegurada a possibilidade da comunicação pessoal e reservada entre advogados e seu constituído para finalidades estritamente profissionais. A presente manifestação possui caráter exclusivamente institucional e não entra no mérito da decisão do Alexandre. Observadas as condições... Atenção, solicito que o Flávio visite como advogado o Bolsonaro, observadas as condições e cautelas que Vossa Excelência considere adequadas, sem prejuízo das demais determinações judiciais vigentes, vai bem. A OAB está dizendo: nós estamos defendendo o direito do Flávio visitar o pai como advogado, não como candidato. Exatamente. Que ele se manifeste como advogado, não como candidato. Exatamente. Ou como diria Marco Aurélio, como candidato. Vai, André. Vem cá. Quando o Alexandre proíbe o bonitão de visitar o pai, ele proibiu o advogado de visitar o seu cliente? Não. Proibiu o filho de visitar papai? Oh, que absurdo! Claro que não. Ele proibiu o candidato de desrespeitar uma ordem judicial. Tanto é que a OAB diz aqui, observadas as condições e cautelas, e a proibição de fazer vídeo para rede social é uma medida cautelar, determinadas por Vossa Excelência. A OAB não caiu no truque. Apenas que fica uma coisa meio assim, porque a OAB fala assim, bom, não vou entrar no mérito, né? Estou defendendo aqui. Vai bem, sou um sindicato na prática, né? O sindicato vai defender os sindicalizados, pronto.
Agora o AB falou que absurdo, violação de prerrogativa, oh meu Deus! Não. Não, Carlos, não. Não. Na dica. Eles foram, como a gente falou ontem, institucionais, né? E a Vera tá falando aqui, o detalhe é que o Flávio nem atuava no caso do pai faz pouco tempo, que ele entrou como advogado. Ele já entrou na fase de execução, por isso que a gente não viu. Só para lembrar, eu não vou lembrar exatamente quando foi que ele entrou no processo, mas é recente, tá? Ele não estava, não. Ele não estava, por isso que a gente não viu. Sim, Titio colocou vocês no bom caminho desde o primeiro dia, porque eu falei que transgredia a regra antes do Alexandre decidir. Tem que ficar falando. Eu falei, tem que ficar falando. Tanta bobagem se fala que fica parecendo que os códigos legais estão escondidos, eles não estão. Basta ler. Eu vou ler, eu que já sou idoso, vou ler. Por que alguns mais jovens? Basta ler. A OAB não entrou nessa, não. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!